tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Alguns editoriais pedindo que o Brasil adotasse as reformas do Milei na Argentina. Ministro, deixa eu fazer a pergunta, imagina então, você, de novo. se você vai jogar ele o país... faz a pergunta por mim e ele mesmo responde. Vai jogar, ministro. não, eu estava resgatando uma pergunta tua. Vai jogar o país na encrenca que está a Argentina, com inflação de mais de 100%, com o PIB caindo 4%, qual é o sentido de uma reforma dessa para botar 60% da população na pobreza? E a pessoa defender em editorial isso? Eu realmente não consigo entender. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Eu penso que tá mais fácil do que parece, embora desafiador. Sobretudo porque depois da eleição do Trump, mexeu com o mundo. Pega o peso argentino, o peso mexicano. O peso argentino era óbvio que ia desvalorizar muito. Mas pega o peso mexicano. Ministro, eu quero ficar aqui no Brasil ainda, antes da gente ir lá para fora. O senhor desculpe, mas eu vou repetir, porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz... Deixa eu só terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. Né? Então, sim, é ele que acaba fazendo a dívida subir. Essas duas coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos. Eu quero chamar a atenção, claro, para o papel dele de ministro, né? Quando o ministro... Ele mais uma vez, eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública. Várias vezes. E fui arrumando jeitos de trocar a forma de perguntar para ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente não pode comemorar uma dívida que não tem fim e que é hoje com a taxa de juro real mais alta do mundo. Então, ele está no papel dele, de ministro da Fazenda, né, de defender aquilo que eles estão fazendo e tal.
Agora, o fato de haver ali muita ressalva para a questão da dívida, ele não nos entregou, né, não a nós aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode falar? Eu acho que é mais porque não pode. Ele sabe, o ministro sabe. O ministro sabe a composição Não, mas que ele das sabe o que hoje. ele vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe o que de fato ele poderia fazer na sua Aí a gente avaliação? mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou para o presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei. Mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje está operando. Então, ele está no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele, que é o presidente da República, né, que já deu várias demonstrações de que não aceita fazer mexer da forma como seria importante para garantir a sustentabilidade do arcabouço. Ele repetiu algumas vezes, não, eu sei que gente acha que não é suficiente, mas a gente está pensando, a gente está trabalhando, a gente está no gerúndio de telemarketing, né? Estaremos pensando, estaremos realizando. Estamos o tempo todo, desde o dia 1. Então assim, tudo isso é papel do ministro, mas é também papel do ministro conduzir a expectativa dos agentes econômicos. E nisso o governo está falhando. Ninguém quer isso. Sabe o que o Brasil defendeu durante o G20? Uma reglobalização sustentável. Nós não fomos lá para o G20... Quem lhe ouviu? Hã? Quem lhe ouviu? Está nos documentos oficiais. Não, quem lhe ouviu? Quem ouviu a sugestão do Brasil? O G20. Inteiro. Não, eu sei, ministro. Estou dizendo quem acatou. Está nos documentos do G20? Não, ministro, eu estou fazendo uma pergunta retórica, né? O Brasil fazendo essa sugestão, mas quem acata? Nós vamos para o G20 defender princípios. Ali não é um parlamento para deliberar. Claro. Ali é para defender princípios. Quando nós defendemos a taxação dos super ricos em escala global, e os 19 outros países do G20 concordaram, era para defender um princípio. Então eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. E que quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Ministro, de setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam...